Bom dia, meus amados irmãos. Um sábado de paz e bênçãos para todos nós. Um excelente final de semana, com muita saúde e muita paz. Vamos dar continuidade à nossa série Escatologia da Nova Era, Nova Ordem Mundial. Aqui é teu irmão em Cristo, presbítero Márcio Assis da Veiga, da Assembleia de Deus El Shaddai, cuja sede está localizada na Rua Jericó, número 2, Cidade de Deus, localidade conhecida como Karatê, na presidência e direção do pastor Francisco Antônio de Almeida. E eu faço parte da subcongregação em Vargem Pequena, tá, meus amados irmãos? Que Deus possa estar abençoando a todos os amados irmãos. O presbítero Márcio está sob a liderança do pastor Francisco Antônio de Almeida, tá, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre o número 666. E vou mostrar a vocês 4 tópicos na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que fala sobre 666. Tá bom, meus amados irmãos? Assistam os outros vídeos, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se neste canal. Canal bíblico, escatológico, tem muitas pregações, tem muita coisa bacana para você. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 18. O que a Bíblia diz a respeito do 666? Vamos lá. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, frontex, ou testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, ou o número do seu nome. Aleluia. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Repare que a Bíblia fala a respeito deste assunto. Observe o versículo 17. Para que ninguém possa comprar, no caso, o ser humano, ou vender, no caso, o mercado, o comércio, senão aquele que tiver a marca, ou seja, o código do sistema da besta, que vai ser um sistema, né, irmãos? Ou o número do seu nome, o nome da besta, ou, aleluia, ou o sinal da besta. Nome ou número do seu nome tem o mesmo significado. Então, meus amados irmãos, o anticristo virá reger a terra, está próximo. Os dias do anticristo estão próximos. O sistema para que ele entre em ação, se apresente como a besta de Apocalipse, ou iníquo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, já está tudo pronto. Tá, meus amados irmãos? Então, todas as coisas estão facilitadas para que seu sistema entre em vigor. Será uma marca na mão direita ou na testa, na frontex, tá? Aqui nessa parte da frente, ó. Muitos também supõem que será um chip. Tá bom, meus amados irmãos? E eu quero começar a dar ênfase aqui, 4 tópicos que eu achei pesquisando, já tinha lido, mas 4 tópicos que fala sobre o 666. Por quê, irmão? Para despertar. A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, as coisas reveladas são para os homens, as ocultas são para Deus. Então Deus desde o Velho Testamento já revela sobre o número 666. Louvado seja o nome do Senhor. E como segundo os esotéricos e os adeptos dessa numeração, dizem que é o número de prosperidade e dizem que é o número de sabedoria. Logo, o 666 apareceu. Se é prosperidade e sabedoria, quem foi o homem mais próspero e mais sábio da Bíblia? Senão o rei Salomão. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz. 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era 666 talentos de ouro. Acredito que pode falar 666 quilos de ouro. Então, 666 está relacionado à sabedoria e está relacionado à prosperidade. Logo, em 1 Reis capítulo 10, versículo 14, nós encontramos
o que o rei Salomão ganhava anualmente das pessoas que viriam visitá-lo para desfrutar da sua sabedoria, para receber algo da parte de Deus pela sabedoria do rei Salomão. E em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13, também fala o mesmo versículo, tá? E nós temos também Esdras, capítulo 2, versículo 13. Vamos ver o que está escrito em Esdras sobre o 666, capítulo 2, versículo 13. Eu vou ler o versículo primeiro para que você entenda o versículo 13. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, tinha levado, aleluia, para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bislã, Mispa, Bigvai, Hel e Baná. O número dos homens do povo de Israel. Aí aqui agora, mas o que isso tem a ver com 666? Nós vamos ver agora. Esdras capítulo 2, versículo 13. Na mesma página. Vamos lá ver. Aqui há uma relação das famílias numeradas, das famílias e suas descendências, tá, meus amados irmãos? Assim como, porque as famílias de Israel foram divididas em 12 tribos. Então aqui está suas descendências, a família com sobrenome, filhos, netos, bisnetos e etc. Então diz assim, ó, os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Adonicão, que voltaram do exílio babilônico para Judá e Jerusalém. Da descendência de Adonicão, 666. Tá, meus amados irmãos? Então, não é um número aleatório, só surgiu em Apocalipse. É um número existente também no Velho Testamento. Cada um em um contexto, mas para chamar a nossa atenção. Tá? Porque é um número relacionado à prosperidade e à sabedoria. É um número de homem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora, último tópico que fala sobre... Louvado seja Deus, que fala sobre o 666 no Velho Testamento. Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 14. Quando vem falando da estátua que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Tá? Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 14. No versículo 5, a Bíblia diz dessa forma, que a estátua teria 60 côvados de altura, 60 côvados de altura, 6 côvados de largura e 6 instrumentos seriam tocados para dar autoridade, autonomia, para ser a ordem, para dizer quantas pessoas deveriam se prostrar diante da imagem. Quando vocês ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles. Então vocês se prostrarão ante a estátua que o rei Nabucodonosor ergueu, para que toda a terra, todos aqueles que estavam debaixo da província babilônica, dobrassem os seus joelhos e adorassem a imagem. Nós bem sabemos que 3 jovens não adoraram aquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não se prostravam diante de outros deuses. Aqui está expondo a sabedoria e a prosperidade daqueles que adoram a Deus Jeová, o Eterno, e a audácia e a sabedoria de quem adora Baal, ou de quem adora deuses estranhos. Os jovens não se prostraram, foram lançados na fornalha e Deus deu uma prosperidade de diamante, de ouro. Não tem como comparar aquela prosperidade que Deus deu. Declama labastéria.
Alá brandura e Geb, aleluia. Não tem como mencionar, não tem como, irmãos, calcular você ser lançado numa fornalha de fogo que foi 7 vezes mais esquentada, mais aquecida. Jogaram mais lenha para que queimasse e não sobrasse nem a cinza. Mas ali Deus se fez presente em forma de uma teofania. O anjo do Senhor, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteve no meio deles. E o rei, quando olhou aquilo, vem cá, nós não lançamos 3 pessoas na fornalha? Por que tem 4? E o 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, prosperidade e sabedoria. Eles alcançaram prosperidade mais sabedoria. E ali eles foram engrandecidos no reino. E o 666 é descrito mais uma vez no Velho Testamento. E os servos do Senhor ganharam a grande prosperidade. Já tinham sabedoria, ganharam a prosperidade, que foi o livramento, o escape, o reconhecimento e a glorificação e exaltação do eterno em todo o reino. Então, meus amados irmãos, é escatologia, mas não deixa de ser a palavra de Deus. Se você está numa fornalha de fogo, meu amado irmão, pode acreditar que Deus tem livramento para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem sabedoria para você, Deus tem um propósito para que você esteja nessa fornalha de fogo ardente. Terra Xarabandarábia. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Às vezes a fornalha queima na nossa alma, é doloroso, né, irmãos? Só quem tá na fornalha, só quem já passou pela fornalha sabe o que é. E às vezes a gente até já passou, mas a próxima fornalha vai ser 7 vezes mais aquecida. É a prova de fogo, é a prova árdua, é a prova máxima para ver se você está na estatura de varão perfeito ou de varoa perfeita. De servo, para ver se você está apto a receber os dons, as dádivas, os presentes, a sabedoria, a prosperidade que Deus tem para você. Às vezes a gente passa nas fornalhas que não dá para entender. Não dá para entender. E a gente está falando de escatologia. Não é pregação do evangelho. Não é palavra motivacional. Não era para ser. Mas o Divino Espírito Santo faz como Ele quer, irmãos. E você abriu esse vídeo, chegou até aqui, é porque Deus tem algo para você. Então nós estamos falando de escatologia, o número 666, aparecendo 4 vezes para mim na Bíblia Sagrada. Tá, meus amados irmãos? Então vamos voltar para a apostila, que o vídeo hoje vai ser comprido, mas vai ser edificante. Então voltemos, irmão. Creio que dispensa outros comentários, não? Sobre o número 666, dispensa outros comentários. Este grande rei surgirá, o anticristo, está breve a se aparecer, a ser revelado ao mundo. Firmará um pacto de 7 anos, e os reis da terra o aceitarão, inclusive Israel. E será uma aparente bênção maravilhosa. Todos os problemas sociais e econômicos e financeiros do planeta estarão aparentemente solucionados. Mas no final dos 3 anos e meio, ele revelará a sua verdadeira personalidade. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. Aleluia, falando que ele vai quebrar o pacto dele com Israel. Ao invés de Israel adorar ao Eterno, o revelador da Torá, do Pentateuco, da lei dos profetas e dos salmos, ele vai querer adoração para ele. Porque essa sempre foi a sua avidez, o seu desejo. Foi que os homens, os seres humanos o adorassem, virando assim as costas para Yahvé, para o grande Jeová Deus, Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. As outras nações não sentirão a diferença. Porém, Israel será atingida de frente, pois não aceitará a profanação do seu templo e se rebelará. Se rebelará contra quem? Contra o anticristo, vendo que verdadeiramente ele não era o Messias. Que o Messias era Yeshua, era o Mashiach, era Jesus Cristo,
que eles rejeitaram há 2000 e poucos anos atrás. Verdadeiramente o Messias, o Yeshua já havia vindo e eles rejeitaram. Aleluia. Todos os países então se voltarão sob o comando do anticristo contra Israel. Este tormento vai durar 3 anos e meio. A grande tribulação propriamente dita. Por que a grande tribulação propriamente dita? Porque nos primeiros 3 anos e meio vai ser a ascensão do anticristo, a sua apresentação, a apresentação do seu sistema, do número do seu nome ou da sua marca, que só vai poder comprar ou vender. Qualquer atividade econômica, financeira, global, mundial, só poderá ser feita por intermédio desta marca. E haverá um rigoroso sistema de vigilância. Por intermédio dos nossos telefones, dos nossos smartphones, nós somos vigiados, nós somos filmados pelas nossas televisões, pelos computadores. Quer ver uma prova, amados? A minha esposa faz faculdade de teologia na Uninter. E cada prova que ela faz à distância. Cada prova, quando ela abre a sua aula, ela já está sendo filmada. Sem autorizar nada. É só abrir o aplicativo da Uninter no computador, no notebook, e ela já está sendo filmada. Sem autorizar, se foi autorizado no contrato, tá, irmãos? Tem contrato. Mas estou dizendo assim, ela não aperta botão nenhum para autorizar a filmagem. Ou seja, nós estamos vivendo um Big Brother. As pessoas não entendem como isso. As pessoas não raciocinam isso. Mas para quê? Como já é falado aqui nessa série, nós estamos sendo condicionados, conduzidos para dentro do sistema do anticristo. Não vai ser somente uma marca, é um sistema global que engloba todas as áreas das nossas vidas. E o principal será a implantação dessa marca, desse sistema, desse número, seja ele por chip, seja ele por uma tatuagem visível, só podendo ser vista por um aparelho. Quando nós vamos aos shoppings, aqui no Rio de Janeiro os shoppings estão abertos. Quando nós vamos aos supermercados, tem um aparelhinho que mede a nossa temperatura. Já é um protótipo, já é um exemplo do que vai acontecer. Na aula passada nós falamos sobre isso, que o sistema que será implantado terá todos os nossos documentos. E quando nós formos fazer compra, nós só vamos encostar a mão ou a testa. E nós vamos pagar. Nós não, nós que eu quero dizer o ser humano. Que se Deus quiser, se a igreja for arrebatada no período pré-tribulacional, antes da tribulação, glória a Deus e aleluia, louvado seja Deus, é tudo que eu mais quero. É que o arrebatamento da igreja seja dado no período pré-tribulacional, antes do anticristo ser apresentado à terra. Porém também tem, aleluia, uma certa linha teológica que nos leva a crer também que o anticristo, que a igreja possa ser arrebatada no primeiro período desses 3 anos e meio. Eu acredito que 65% dos cristãos, ou 70% dos crentes em Jesus Cristo, creem no arrebatamento pré-tribulacional, antes do anticristo se apresentar na face da terra. Ou se apresentou, subiu. Essa é a melhor, essa é uma glória. Porém, também tem uma linha de raciocínio teológica, uns 30, 35% dos irmãos em Cristo Jesus, que creem que o arrebatamento da igreja pode ser dado no decorrer dos 3 anos e meio. Dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Mas, irmãos, nós temos que estar preparados. Quer seja pré-tribulacional ou pós-tribulacional, na primeira fase da grande tribulação, Jesus Cristo pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, o nosso irmão Lázaro não partiu, foi para o seio de Abraão. Lázaro, graças a Deus, eu creio que era um crente salvo. Foi para o seio de Abraão, ou seja, Jesus voltou para ele. Então nós temos que estar preparados, irmãos. Não temos que aguardar nada. Dia após dia, nós temos que estar nos arrependendo dos nossos pecados. Colocando nossa casa no altar. Não como Ezequias, que se prostrou para não morrer. Ali em Isaías, capítulo 38, se não me falha a memória, quando Deus manda Isaías falar para ele, põe a tua casa em ordem, senão morrerá e não viverá.
Ele foi lá e colocou a sua casa em ordem. Lembra-te, Senhor, que eu te servi em espírito e em verdade, e que minhas obras eram boas desde a minha mocidade. Caí na apostasia, me esfriei, fiz tudo aquilo que não agradava ao Senhor, mas hoje eu me arrependo. Deus foi lá e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Mas hoje o nosso arrependimento, colocar nossa casa no altar, é para que, se porventura Jesus Cristo voltar, nós subamos com ele. E se nós formos chamados para prestar conta, nós sejamos absolvidos pela sua infinita misericórdia. Mais uma vez eu falo, não são os nossos pecados que nos levam para o inferno, ou que tiram os nossos nomes do livro da vida. É a falta de arrependimento. É você se conformar com o pecado, com a iniquidade. É você não se arrepender. Ah, fiz, irmão, sou carne, eu vou ficar toda hora pedindo perdão a Deus. Ah, toda hora eu vou dobrar meu joelho. Se Deus quiser me libertar disso, Ele liberta. Se não quiser, não liberta. Ele não é o Todo-Poderoso? O sangue dele não nos purifica de todo pecado? Não é por aí, irmãos. A gente não está falando com nossos filhos ou com nossos pais. Nós estamos falando com o Pai Eterno, que tem morada eterna, paz eterna, mansões celestiais eternas para conosco. Um lugar de prazer, gozo, alegria, felicidade eterna. Então ele é digno de receber honras e glórias, ações de graças. Ele é digno de ser reconhecido como Todo-Poderoso. E o arrependimento apaga as nossas transgressões. Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento e assim nós prosseguimos no Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. A pedra cortada sem auxílio de mãos. Depois de muito sofrimento, é que Israel, já no final da grande tribulação, vai reconhecer que o verdadeiro Messias não é o anticristo, que reina sobre eles. Porém, sim, Jesus de Nazaré, o qual eles mesmos crucificaram no passado. Neste tempo, Deus levantará duas testemunhas, que pregarão a verdade sobre o reino do Messias, prometido pelos profetas. Só neste tempo, então, é que Israel, reconhecendo não ser, aleluia, o anticristo, seu verdadeiro Messias esperado, clamará a Deus por misericórdia e para que lhes envie o verdadeiro Messias, o Yeshua, o Mashiach, Jesus Cristo Messias. Aleluia. Alabaste clama a terra subinai. Alai Joe de comanai. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor, tu és digno de honras e glórias e ações de graças. Louvores e adorações rendemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, está escrito que o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, será cumprido. E este segredo é, sem dúvida alguma, aqueles que somente a igreja do Senhor conhece nos dias de hoje e que todos desconhecem. Jesus é o verdadeiro Messias de Israel. Porém, este segredo será revelado pela dor aos israelitas, pois não quiseram aceitar o amor de Deus em ter dado seu único Filho unigênito. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Lucas, capítulo 21, versículo 26 e 27 diz: aleluia. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Será no período milenar, nos últimos momentos dos 7 anos da grande tribulação, quando o mundo estará glorificando ao seu líder mundial, seu grande ditador mundial, ao seu Messias, Maitreya. E quando ele menos esperar, ele vai ser desfeito, preso e amarrado, ele e o falso profeta. E todos que tinham a sua marca e o adoravam, e estavam ao seu lado, serão amarrados e lançados no lago de fogo e enxofre, pelo assopro da boca de Cristo Jesus. Os anjos não vão guerrear, os anjos não vão meter espada em ninguém. Jesus vai falar: anticristo, falso profeta, vocês estão amarrados e repreendidos e condenados ao lago de fogo e enxofre por 1000 anos. Depois serão soltos
Depois Satanás será solto por um espaço pequeno de tempo para ser preso de uma vez por todas. Eles dobrarão seu joelho e clamarão por misericórdia. Por isso, irmãos, que você vê morte de tudo quanto é jeito. Homicídio, suicídio, tudo quanto é tipo de morte está acontecendo. Porque a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que o seu tempo já é pequeno. Então Satanás está matando, roubando, destruindo, acabando com tudo que ele pode acabar. Mas com a igreja do Senhor ele não pode. Quem está firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, Satanás não pode tocar, o maligno não toca. Isaías capítulo 54, versículo 17, a Bíblia nos diz: nenhuma ferramenta preparada contra os escolhidos do Senhor prosperará. Nenhuma língua que se levantar a juízo contra ele prosperará. Ele a condenará. Essa é a tua herança, a igreja do Senhor. Povo salvo, escolhido, eleito de Deus. Essa é a tua herança. O livramento, o escape, a repreensão de Satanás e de suas obras maléficas. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Já estamos terminando. A pedra cortada sem auxílio de mãos que Nabucodonosor viu, Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45, a qual feriu a estátua nos pés e que a esmiuçou, simboliza o Senhor Jesus Cristo, que fará um reinado de paz durante 1000 anos, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em vários textos, o Senhor Jesus é descrito como pedra, do grego Petrã, que significa rocha, e que é diferente de Petros, que significa fragmento de pedra. Estas duas palavras são encontradas em Mateus 16, versículo 16 ao 19. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, Petros, fragmentos de pedra. E sobre esta pedra, Petrã, rocha viva, o próprio Jesus Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falando de si mesmo, sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre mim edificarei a minha igreja. Assim como ele falou lá para os fariseus, que derrubaria o templo e em 3 dias seria reedificado. Ele está falando de si mesmo, que seria morto, mas ao 3º dia ressuscitaria. Ou seja, 3 dias para reerguer a rocha, o templo, que era ele, o próprio Cristo Jesus. Logo, Pedro não é a pedra fundamental da igreja, como querem os romanos. Está escrito outra coisa, mas vou falar os romanos para amenizar. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal e angular. Salmo 118, versículo 22. Isaías capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Aleluia. Romanos 9, 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Efésios 2, 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Edificados em quem? Na pedra. A pedra que para os fariseus, para os saduceus, para os israelitas, era pedra de tropeço. Mas para nós é pedra de edificação e salvação das nossas almas. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que prestes virá buscar a sua igreja e arrebatar o seu povo. A pedra cortada sem auxílio de mãos é uma alusão à segunda vinda de Jesus Cristo à terra. E desta vez será com grande poder e glória, para destruir o anticristo e o seu império sobre as nações. A grande batalha chamada do Armagedon. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos.
mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nós seremos vencedores, mais do que vencedores eternamente com Cristo Jesus. E aqui quando está falando da sua segunda vinda à terra, não é o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, nós subiremos, seremos transformados. Esse corpo que é mortal será revestido de imortalidade, corruptível de incorruptibilidade. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52. Nós nos encontraremos com ele nos ares, nenhum olho o verá no arrebatamento da igreja. Agora, no final da grande tribulação, os momentos finais, as últimas horas, que Jesus virá, prenderá o anticristo e o falso profeta. E todos que adoraram, colocaram a sua imagem e adoraram e receberam o seu sinal. A marca da besta na mão ou na fronte, na testa. Todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aí todo olho o verá e todo joelho se dobrará. Porque Jesus vai vir como os israelitas esperavam, com poder e grande glória, com o exército angelical e com os crentes salvos que foram arrebatados. Aí sim, todos o verão, ele pisará nessa terra. Louvado seja Deus. Num cavalo branco, com todo poderio e glória. Louvado seja. Mas nós o veremos